Acabou, finalmente! Para quem não gosta da data FIFA, ela acabou, ela se foi. O último dia de data FIFA já foi embora e agora vamos voltar aos poucos aí às normalidades, às ligas normais. Para nós aqui já vamos ter um pouquinho de Campeonato Brasileiro A, jogos atrasados e Copa del Rey da Espanha. Então, vem comigo para essa quarta-feira de poucos jogos, mas se Deus quiser vão ser jogos bons pra gente. E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para análise do Pro. Vamos analisar esses poucos jogos que temos nessa quarta-feira e tentar extrair valor dele. Vamos ter rodadinha aqui de jogos atrasados da Série A do Brasileirão. E já vamos começar por ele. Às 7 da noite vamos ter Cruzeiro contra Vasco da Gama, cara. Dois times que têm rodada jogos atrasados e dois times que estão aqui na berlinda, na disputa para não ser rebaixado. Então só daqui a gente já vê um jogo de extrema necessidade para ambos os times. Cara, o time do Vasco que tem a mesma pontuação do Cruzeiro, mas tem a vantagem de ter uma vitória a mais. Isso faz muita diferença. E se o Vasco ganha esse jogo, vai para 12 vitórias, cara, jogando o Santos para baixo e o Internacional para baixo. Então, essa vitória aqui para o time do Vasco, cara, é muito boa. E não só isso. Se o Cruzeiro ganha, também joga todo mundo para baixo, pois o saldo do Cruzeiro é muito melhor. E ele empata aqui, no caso, de vitórias com o Internacional. Então, qualquer um que ganhe vai pressionar bastante os outros. Um jogo de muita necessidade. O empate é ruim para ambas as equipes. Então ninguém vai querer empatar. O Cruzeiro, como está em casa, com certeza vai tentar essa vitória. Mas a gente está falando de um dos piores mandantes do campeonato, que é o time do Cruzeiro, cara. Um time que marca pouquíssimo em casa, também não tem tomado muito. E vai pegar o time do Vasco da Gama, que tem sido também um péssimo visitante, não tem feito uma boa campanha fora de casa. Então, cara, tem tudo para ser um jogo muito equilibrado. O mercado está dando aqui um favoritismo para o Cruzeiro por estar em casa, mas eu não concordo. O momento, para mim, do Vasco é muito melhor, apesar do Cruzeiro também ter ganhado o último jogo, que foi em cima do Fortaleza, cara. Foi um jogo bem difícil, bem equilibrado. Eu acho que o time do Vasco vive um momento melhor. Se a gente bota aqui a race fora de casa e dentro de casa, inclusive o Vasco tem uma race um pouco melhor. O time do Vasco se reforçou melhor, tá jogando melhor, e eu acho que no mínimo essas odds tinham que ter vindo equiparadas, parelhas. Acho que dá para trabalhar sim aqui um lei Cruzeiro se o Vasco começar muito bem para tentar pegar a correção. Para buscar gol, acho que vai ser muito difícil, pois eu acredito que o jogo vai ser muito parelho e eu acho que os momentos de lei vão ser bem curtos. Cara, para mim também não é um jogo de muitos gols. A gente tá falando aqui de duas equipes que são bem under, que fazem poucos gols. E, cara, ainda mais num jogo assim que tem tudo para ser muito truncado, um jogo muito disputado. Então eu acredito que também não é um jogo muito interessante para buscar muitos gols. Apesar da necessidade. Se o time do Cruzeiro sair na frente, aí sim, a gente vai ter um jogo aberto. Enquanto o jogo estiver empatado, eu acho que tem tudo para ser um jogo bem under. Fluminense e São Paulo, cara, o outro confronto às 9h30 da noite. Vamos ter aqui o tricolor carioca contra o tricolor paulista. O time do Fluminense, cara, que vem com um leve favoritismo por estar em casa, odds aqui bem parecidas, né, com a do Vasco e do Cruzeiro. E as races aqui a gente vê que também não estão muito diferentes. O Fluminense tem uma derrota a mais. Quando a gente bota para dentro e fora de casa, aí a race do Fluminense fica bem melhor. Ambos os times têm um mando de campo muito poderoso, são muito fortes dentro de casa. E ambos são muito ruins fora de casa. Só que quem tá fora aqui é o São Paulo, time que não ganhou nenhuma fora de casa, cara. Por isso eu venho para esse jogo um pouco com esse lei São Paulo em mente, para tentar encontrar aqui os momentos bons do Fluminense. Não acho que vai ser um jogo fácil, depende muito do interesse das equipes, porque ambas as equipes já estão na Libertadores, ambas as equipes já não vão ser mais rebaixadas, então não tem muito por que brigar. Um foi campeão da Copa do Brasil e o outro campeão da Libertadores, então estão meio que garantido, não estão aí tão preocupados assim. Lógico que sempre querem pontuar, sempre querem subir na tabela, mas eu não acho que seja um fator tão forte assim de necessidade para nenhum dos dois. Por isso, vou tentar buscar esse Lei São Paulo, vou ver ali o momento do jogo. É um jogo muito de estudo, muito para levar pro live. Para fechar o dia aqui, eu quero trazer esse joguinho aqui da Copa do Rei, né?
que vai ser o Zamora contra o Vila Real. Cara, o time do Zamora é um time bem fraco, de divisões bem inferiores, e vai pegar o time do Vila Real, time de primeira divisão espanhola, um time bom, né? Um time que tem sido bem mais over, bem mais aberto esse ano. Cara, só por essa odd 8 e 1,33 pro Vila Real eu já gostei, né? Já me parece uma odd legal para pelo menos acompanhar o jogo. O jogo vai ser ali às 5 da tarde. Se esse jogo tiver liquidez, se essa odd realmente estiver próxima disso, um 10 ali na Betfair, ou no máximo 11, e eu ver uma escalação do Vila Real titular, eu acho que é um jogo que vale a pena acompanhar para tentar buscar esse lei zebra. O time do Zamora é um time muito inferior, é um time muito fraco, não disputa aí nem segunda divisão, é divisões bem inferiores. Então, cara, não tem como se comparar com um time de alta qualidade aí, que é o time do Vila Real, que é um time de primeira divisão. Então aqui a gente tem um time muito fraco contra um super time, então tem tudo aqui para encaixar um lei zebra. Quero agradecer demais a presença de você, pedir sua inscrição aqui no canal, já estamos quase batendo os 1.500 inscritos, tudo graças a vocês. Satisfação demais, muito obrigado, tamo junto e amanhã tem mais análise.